Sua casa está queimando você de dentro para fora. E você está pagando por isso. Neste exato momento, enquanto você lê essas palavras, aquele retângulo escuro acima de sua cabeça menos seu telhado está funcionando como um coletor solar gigante. Não pelos benefícios, pelos danos. Cada raio de sol que bate ali é convertido em calor puro que desce direto para dentro de seus cômodos. Você ligou o ar-condicionado para combater um inimigo que você mesmo colocou no topo da casa. É como ter uma fogueira acesa na sua sala de estar enquanto tenta esfriar com um ventilador. Não faz sentido, mas é exatamente o que está acontecendo. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Estava visitando um lugar que parecia saído de outro século. Não era museu, eram casas onde pessoas realmente vivem. Comunidades construídas sobre princípios que ninguém mais fala sobre. Agosto, temperatura lá fora que feria os olhos, 35 graus. O tipo de calor que faz você entrar em desespero. Entrei na primeira casa e parei. Não há palavras para descrever aquele momento. A temperatura era perfeita, não fria, perfeita, estável, constante. Como se as próprias paredes respirassem junto com você. Procurei pelo ar-condicionado, não havia. Procurei pelos dutos, não havia. Procurei pelo barulho de um compressor. Havia apenas silêncio absoluto. Procurei pelo termostato durante 20 minutos. Não existia. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não de forma ruim, de forma libertadora. Tudo aquilo que me ensinaram sobre conforto térmico começou a desabar. Cada consulta que paguei, cada técnico que entrou em minha casa, cada conta absurda de eletricidade, tudo começou a parecer não apenas errado, mas deliberadamente enganoso. Eu não tinha ideia do quanto estava sendo enganado. Antes que você saia daqui, vou mostrar exatamente como essas casas funcionam. Vou revelar um material específico. Vou dar o preço exato. Vou mostrar também um descobrimento científico feito em 1959 que foi metodicamente removido de todo o código de construção americano em 1991. Não foi proibido, não foi provado errado. Foi deletado, apagado, como se nunca tivesse existido, e vou contar o nome da indústria que fez isso desaparecer e quanto. Dinheiro eles ganham todo mês, mantendo você na escuridão. Se você quer saber como cortar pela metade, não em 10 ou 20%, mas pela metade, quanto paga por refrigeração, e fazer isso com menos de R$20, então inscreva-se agora. Essa informação não está em nenhum manual, não está no YouTube. Está aqui. Apenas aqui. Você sabe quanto a família americana média gasta para manter a casa fresca durante o verão? R$400. Todo mês, de junho até setembro. Apenas refrigeração. Isso não inclui aquecimento. Não inclui água quente. Não inclui luz. É simplesmente o custo de brigar contra seu próprio telhado. R$1.600 por verão, apenas para combater um inimigo que você colocou voluntariamente no topo da sua casa. Agora pense nisto. Quanto você gastou em toda a sua vida fazendo exatamente isso? Se você tem 40 anos e vive na mesma casa há 20, você já queimou R$32.000 só em refrigeração. Só para combater uma coisa que poderia ser resolvida com R$10 de pó, um novo sistema de ar-condicionado, você está olhando para R$25.000 mínimo. Depois, você paga R$800 mensais para mantê-lo funcionando. Em 10 anos, são R$120.000 gastos. E depois você faz tudo de novo porque a máquina dura 15 anos. Se tiver sorte, estamos falando de quase R$250.000 na vida de uma pessoa para resolver um problema que foi inventado. Deixa eu ser direto. Você está sendo roubado sistematicamente.
E a pior parte, a pessoa responsável por esse roubo está dormindo tranquilamente, porque legalmente ela está fazendo nada de errado. Onde vem todo esse calor? Você provavelmente acha que é o ar lá fora. Tá 35 graus. Então, obviamente, calor se infiltra por cada brecha. Parece óbvio. A lógica simples diz que deve ser assim. A ciência diz que você está errado. O Departamento de Energia dos Estados Unidos fez estudos, vários deles espalhados por décadas, que chegaram sempre na mesma conclusão. 93% do calor que entra em sua casa através do telhado não vem como ar quente, vem como radiação. Radiação infravermelha, energia invisível disparada do Sol para a Terra. Aquela mesma energia que você sente quando senta no carro estacionado e a porta queima sua pele. A mesma que faz você se afastar do vidro de um forno aberto. Essa energia bate no seu telhado escuro, é absorvida completamente, convertida em calor extremo e depois disparada para baixo como se fosse uma bomba térmica invertida. A superfície de um telhado de asfalto escuro em um dia de verão chega a 60 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter plástico. Quente o suficiente para queimar sua pele. Se você ficar muito tempo ali, quase ferve água. E todo aquele calor desce. Seu sótão chega a 58 graus. Mas esse ar infernal pressiona para baixo através do isolamento do teto, aquecendo cada cômodo abaixo dele. Seu ar-condicionado liga e começa a lutar hora após hora, dia após dia, verão inteiro. Ele foi projetado para fazer exatamente isso. Continuar trabalhando, não para vencer, para rodar. Agora pense nisso em escala urbana. Os telhados cobrem 1/4, 25%, de toda a superfície de uma cidade grande. 1/4. Imagine isso. Uma cidade inteira com 1/4 de sua superfície sendo um coletor de calor. E embaixo de cada um desses coletores, uma máquina de ar-condicionado competindo para expulsar aquele calor. Se todas aquelas máquinas parassem de rodar, a cidade entraria em colapso. Pessoas morreriam. E ninguém nunca questionou por que construímos cidades dessa forma. Até eu entrar naquela casa, a comunidade que visitei descobriu a resposta para isso há mais de 200 anos. Sem laboratórios, sem termômetros, sem financiamento governamental. Apenas observação, geração após geração. Dizendo isso funciona, vamos continuar fazendo. Seus telhados não são escuros. Não são porque eles gostam mais dessa cor. São claros porque claros reflete, escuro absorve. Eles usam metal, ardósia, qualquer coisa que rejeite luz em vez de sugá-la como um buraco negro. Mas isso é apenas o começo. Durante mais de 200 anos, essas famílias aplicam um composto específico em cada superfície externa. Paredes, celeiros, cercas, telhados. É uma mistura de hidróxido de cálcio menos calcário e água. Seca em branco brilhante. Tão branca que reflete o sol como um espelho. E funciona de uma forma que é quase mágica. Suas casas são construídas com o lado mais comprido, virado para o norte. O acaso minimiza a exposição solar na parede mais ampla. Seus tetos são altos. Não porque parecem bonitos, mas porque ar quente sobe. Um teto alto deixa todo aquele calor passando sobre suas cabeças, em vez de pressionar a sua pele. As paredes são espessas, feitas de pedra, de madeira pesada, materiais que absorvem calor lentamente durante o dia quente e liberam gradualmente à noite, quando faz frio. Engenheiros chamam isso de massa térmica. Essas pessoas chamam de construir uma casa que não tenta lutar contra a natureza. Algumas construíram partes das casas literalmente no chão, abaixo do nível da terra. Por quê? Porque o solo nunca fica acima de 13 graus. Não importa se está
35 graus lá fora. Aquele frio constante vindo da terra é um ar-condicionado natural infinito. As janelas são grandes, colocadas em paredes opostas. Isso cria ventilação cruzada, menos um vento constante passando pela casa. Sem eletricidade, sem ventilador. Só ar fresco se movendo. Cada uma dessas escolhas custa menos que ar-condicionado. A maioria não custa absolutamente nada. E depois tem um detalhe que é genial demais. A cozinha de verão é um edifício separado, desconectado da casa. Feito especificamente para cozinhar nos meses quentes, fogão a lenha, fornos, toda aquela máquina térmica da cozinha acontece em um lugar isolado. O calor não entra na casa principal. É um conceito tão simples, tão elegante, que você fica chocado que paramos de fazer isso. Um vizinho de uma dessas comunidades uma vez perguntou: "Vocês não sofrem com calor?" A resposta foi: "Não lutamos contra o calor. Simplesmente não o convidamos para entrar." Essas 14 palavras ficaram gravadas em minha mente por meses. Isso não é folclore, não é superstição. É ciência testada há séculos. Em 1973, pesquisadores em um laboratório nacional fizeram um experimento simples, que deveria ter mudado tudo. Pegaram 2 telhados idênticos, lado a lado. Colocaram um termômetro embaixo de cada um. Um telhado deixaram escuro. O outro cobriram com pó de calcário misturado com água. Menos a mesma coisa que essas comunidades aplicam. O telhado branco caiu 22 graus Celsius na superfície. A temperatura interior embaixo caiu 4,5 graus. Sem eletricidade, sem máquinas, sem nada. Apenas pó e água e física básica. Mas aqui está a parte que ninguém fala. Isso não era novo em 1973. Civilizações no Oriente Médio aplicavam esse composto em edifícios 1500 anos antes de Cristo. Isso está documentado. Arqueólogos encontraram evidências. Os egípcios usavam em templos, em casas. Os persas construíram torres gigantescas, combinadas com telhados brancos, para criar sistemas de refrigeração passiva tão eficazes, que Napoleão mandou artistas desenhar em detalhe. Quando chegou ao Egito, na América do Sudoeste, mulheres nativas americanas aplicavam lama fresca em telhados de adobe cada primavera. Sabiam que degradava, sabiam que tinha que ser refeito, mas era parte da rotina de manutenção de uma casa. Não era um problema, era normal. Então por que os telhados americanos são escuros? Porque, em um país que gasta 130 bilhões de dólares anualmente em climatização, quase toda a casa tem um telhado projetado para absorver o máximo de calor possível? Essa pergunta me acordou de madrugada durante semanas. Comecei a pesquisar, comecei a ler registros públicos, comecei a encontrar padrões, e o que encontrei não foi ignorância, foi manipulação planejada. Existe uma organização, seus membros fabricam as telhas escuras do seu telhado agora. Eles têm poder, têm dinheiro e, em estado após estado, essa organização fez menos e continua fazendo lobby ativo contra qualquer lei que exija, ou até sugira, telhados refletivos. Não é boato. Está no registro público. Boc, pode ler, pode ler. Em 2025, um representante estatal teve sua lei retirada. A lei exigia telhados refletivos em edifícios comerciais. Um lobista da indústria de telhados convenceu o representante a remover esse requisito. A votação passou. Críticos chamaram a decisão de perigosa e enganosa. Disseram que levaria a mais mortes por calor extremo. Ninguém se importou. O dinheiro importa mais que vidas. Uma grande cidade foi para o mesmo caminho em 2022. A indústria fez lobby pesado contra uma ordenança de telhado fresco. Argumentavam que telhados escuros eram, na verdade, mais eficientes. Múltiplos estudos independentes mostraram que essa alegação era falsa.
Completamente falsa. A cidade aprovou a ordenança, mesmo assim, em 2023, mas a maioria das cidades nunca nem tentam, porque a indústria é forte. A indústria de membranas de borracha preta menos usadas em telhados comerciais planos financiou sua própria pesquisa. O resultado? Os benefícios de telhados refletivos são inconclusivos. Traduza isso. Se dissermos que não funciona, talvez as pessoas acreditem, espalharam também, uma alegação: telhados brancos causam mofo, condensação, problemas estruturais. Uma grande rede de varejo testou mais de 2 dúzias de lojas em diferentes climas. Telhados brancos, o mofo nunca apareceu, era uma mentira projetada para criar dúvida. Funcionou. Agora pense na economia. O mercado de sistemas de climatização gera 130 bilhões de dólares por ano. Globalmente, a indústria de tintas e revestimento gera 200 bilhões. Hidróxido de cálcio é um mineral. Você não pode patenteá-lo. Você não pode proteger. Você não pode construir um negócio ao redor disso. Um saco de 25 quilos custa $5. $5. Esse é o problema deles. Não para você, para eles. Se todos souberem que podem resfriar uma casa com $5, a máquina de 200 bilhões de dólares, não é boato que pareça conspiração. É matemática simples. E não para no nível estatal. Associações de proprietários em todo o país têm regras explícitas no papel proibindo telhados brancos, proibindo telhados refletivos. Há casos legais documentados de associações que rejeitavam telhados brancos até quando os proprietários provavam que economizariam dinheiro. Uma associação aprovou um telhado branco apenas porque o proprietário conseguiu um advogado. Violaram sua própria regra, porque sabiam que a regra era indefensável. Seu próprio bairro pode ter uma dessas regras, escrita por pessoas que nunca questionaram por quê. Você não pode pintar seu telhado de branco, porque alguém escreveu uma regra 40 anos atrás e ninguém nunca perguntou se aquilo fazia sentido. Um estudo publicado em 2024 calculou que telhados refletivos poderiam ter salvado 240 vidas durante uma onda de calor em uma grande cidade europeia. 240 pessoas. E o produto custa menos que uma refeição. Se você já possui uma casa, fique comigo agora, porque o que vem é especificamente para você. Você não precisa arrancar seu telhado. Você não precisa de contratista. Você não precisa de permissão. Aqui está o passo a passo. Vá a uma loja de ferragens. Compre um saco de 25 quilos de hidróxido de cálcio tipo S. Custa entre $5 e $10. Em casa, misture uma parte de pó com 2 partes de água. Você quer leite fino? Não pasta. Mexa até ficar homogêneo. Pegue um rolo de pintura ou pincel largo de alvenaria. Suba no telhado. Aplique uniformemente. Primeira demão. Deixe secar um dia inteiro sob o sol. Depois, aplique a segunda demão. Para um telhado de 100 metros quadrados. $10 a $20 total. 2 demãos. Uma tarde. Pronto. Um proprietário documentou tudo. Antes, sótão a 60 graus. Depois de 2 demãos, 36 graus, redução de 24 graus. Economia daquele verão, R$500. Investimento, R$10. Outro proprietário. Queda de 24% no consumo de eletricidade. 24%. Pelo preço de um sanduíche desgasta com chuva? Cima ultravioleta degrada? Sim. Você reaplica a cada 2 ou 3 anos. Menos de R$20 de 2 em 2 vezes. Por menos de R$40 a cada 6 anos, você está economizando centenas. Compare com R$3.000 em uma nova unidade de ar-condicionado que dura 15 anos
e custa R$ 800 por mês para rodar. Mas tem mais que ninguém fala. O composto é naturalmente antibacteriano, antifúngico, retardante de fogo. Por isso, o rei Wan ordenou em 1212 que todas as casas fossem revestidas em branco. Repele mosquitos. Insetos que fazem buracos em madeira não tocam uma superfície revestida. Você não está apenas refrigerando, você está protegendo a estrutura. Agora vem a parte que manteve-me acordado à noite. Em 1959, uma agência espacial tinha um problema. Naves em órbita, temperaturas oscilando 272 graus em sombra, mais 120 em luz direta, desenvolveram folhas de alumínio metalizado. Refletia radiação perfeitamente. Funcionou. Por volta de 1963, um engenheiro perguntou: e se colocarmos isso dentro de um sótão residencial? O Departamento de Energia testou nos anos 70 e 80. Os resultados foram inegáveis. Uma folha refletiva grampeada na parte inferior das vigas intercepta a radiação infravermelha antes de aquecer o ar do sótão. Temperaturas caíram 18 graus. Tempo de funcionamento do Acre caiu 40 a 70%. Um proprietário em uma cidade desértica. Sótão caiu de 58 para 40 graus. Acre, de 4 horas e meia por dia para 1 hora e meia. Conta de eletricidade. Caiu R$ 100. Investimento, R$ 30. O produto ainda existe. Você compra online, procure por Atec Foil, ou Radiant Barrier Foil, um rolo de 45 metros quadrados. R$ 20 a R$ 40. Você grampeia na parte inferior das vigas com o lado brilhante para baixo. Não coloque plano sobre isolamento. Prende umidade. Deixe espaço de ar. Sobreponha 5 centímetros cada emenda. Uma pessoa faz em 3 a 4 horas. Sem contratista, sem ferramentas especiais. Só grampeador e faca. Agora, a parte que deveria assustá-lo, aquele isolamento de fibra de vidro no seu sótão, rolos rosa, feitos por 3 fabricantes que dominam o mercado inteiro. Fibra de vidro trata condução e convecção. Desacelera calor, que viaja por contato e por correntes de ar. Faz quase nada contra a radiação. E radiação é 93% do problema. Você foi vendido uma solução que trata 7% e foi dito que era completa. Em 1991, a tecnologia de barreira radiante foi silenciosamente removida de todos os manuais de construção residencial. Não foi proibida. Nenhum estudo a desacreditou. Simplesmente desapareceu da próxima edição. Construtores treinados após 1991 nunca aprenderam que a tecnologia existia. Uma geração inteira. Ene quanto. Isso a indústria de isolamento continuou vendendo fibra de vidro. A indústria de Acre continuou vendendo máquinas maiores. E você continuou pagando as contas. Um rolo de R$ 30, que reduz seu Acre em 50%, foi apagado do manual. Não porque falhou, porque funcionou demais. Há uma última coisa. A ciência que explica tudo. Seu Acre move calor horizontalmente. Puxa de dentro, roga para fora. Mas lá fora está 35 graus. Você está jogando calor em um meio quase tão quente quanto o calor que tira. É por isso que o compressor roda sem parar. Uma superfície branca faz algo diferente. Move calor verticalmente. Para OCU, a agência espacial chama de refrigeração radiativa do céu. Mesmo no dia mais quente, o céu funciona como dissipador de calor para a radiação infravermelha. A temperatura efetiva entre menos 50 e menos 70 graus. Seu Acre briga com 35 graus. Seu telhado branco irradia para menos 70. O telhado ganha sempre. Em 2021, um professor criou a superfície mais refletiva da história humana. 98,1% de refletância.
Guinness certificou cobrir 90 metros quadrados, com isso gera 10 kW de refrigeração passiva contínua. Um acre residencial padrão, 2,5 a 3 kW. O revestimento supera em 3 a 4 vezes, sem desenhar um único watt. Sem compressor, sem refrigerante, sem conta, você não precisa do laboratório de uma universidade. O princípio é idêntico ao que essas comunidades usam há séculos, o mesmo que egípcios usavam em templos. Combine os dois: revestimento branco na superfície externa, refletindo luz e irradiando calor para cima, mais folha refletiva embaixo, das vigas interceptando o que escapa. Sistema duplo, 100% de eficácia. Custo total, R$50 a R$60. Tempo, um fim de semana. Eletricidade, zero. Conta mensal, zero. Passei 30 anos pagando para resolver um problema que R$40 resolvem. Ninguém me contou. Não meu construtor. Não meu inspetor. Não o contratista, que cobrou R$2.000, e se foi aquela comunidade me mostrou vivendo em uma casa fresca, sem acre, sem dutos, sem termostato, sem conta de eletricidade. O conhecimento nunca foi perdido, foi colocado de lado, apagado dos manuais, coberto por indústrias que ganham bilhões mantendo você na escuridão. O composto está na loja de ferragens, a folha está na prateleira, o céu está a menos 60 graus. A única coisa que faltava era alguém conectar os pontos. Se você acredita que conhecimento real foi apagado para proteger lucros, você já entende. Você viu isso antes em outras indústrias. O padrão nunca muda. Solução simples aparece. Ameaça receita. Desaparece da conversa. Isso é diferente apenas em uma forma. Agora você sabe. E você não consegue desaber. Quero ouvir você. Se já mediu a temperatura do sótão em julho, coloque nos comentários. Quero ver estado por estado como está realmente quente. Se já tentou esse revestimento ou instalou a folha, conte o resultado, antes e depois. Sua história vai salvar alguém de uma conta injusta. Inscreva-se. Vamos continuar puxando esses fios juntos.